Vai se candidatar em 2024 e está meio confuso sobre o que você pode fazer agora para fortalecer sua candidatura? Fique aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar 5 tarefas que você pode fazer agora mesmo em 2023 para aumentar suas chances de se eleger lá em 2024. Tarefa número 1: definir a sua identidade política, que nada mais é que definir como você quer ser conhecido pelo seu eleitor, como você quer se apresentar para o seu eleitorado. Porque veja só, na disputa eleitoral a gente tem a combinação de dois fatores: o alcance do seu discurso político e a aderência do seu discurso político. Alcance é quantas pessoas você vai conseguir alcançar de fato, quantas pessoas você vai conseguir falar, se apresentar e tudo mais. E a aderência é quantas pessoas desse grupo vai gostar da sua proposta política, do que você tem a apresentar. E o que eu vejo muito acontecendo por aí é candidato que investe muito no seu alcance, fala com o máximo de pessoas possível, mas você fala sem alma, fala sem carisma, fala sem uma identidade política definida. Então tem um alcance altíssimo, mas com uma baixíssima aderência. Isso é o pior cenário possível, em que você gasta tempo e recurso para comunicar com as pessoas, mas nenhuma delas adere à sua plataforma política. Então, você tem que pensar agora como você quer se apresentar. Você vai ser um candidato mais de proposta? Vai ser um candidato mais de ideologia? Um representante de uma categoria profissional? Enfim, você precisa definir qual que vai ser a sua identidade política para você conseguir planejar de antemão quem que vai gostar do seu discurso, quem que vai aderir a seu discurso. Tarefa número 2: mapear a força política dos seus aliados e adversários. Você precisa saber não só quem está no seu município, mas quem é forte, qual que é a votação que eles carregam consigo. Por exemplo, vamos supor que nas suas eleições você está, vamos dizer assim, organizando, articulando uma dobrada com um deputado estadual. Isso é muito bom, positivo, já está eleito, tem mandato, é sempre muito positivo. Contudo, você tem que verificar qual que é a votação desse deputado no seu município ou nos seus bairros que você é forte. Porque, por exemplo, se a votação dele for muito boa no estado todo, mas no seu município não for tão boa assim, leva a crer que ele quer mais crescer na sua base eleitoral do que de fato, te ajudar a se eleger. Então você precisa ter muito claro qual que é a votação de todo mundo que você está dialogando. E a forma mais tradicional de se fazer isso é olhar no site do Portal da Transparência do TSE. Lá tem todas as planilhas com todas as votações de 2008 a 2022. Porém, te faço um convite, alternativamente, você pode conhecer o mapa eleitoral da Datelege, em que a gente consolida essas mesmas informações oficiais do TSE em um mapa interativo, em que você pode, com alguns cliques, usar e pesquisar todas as informações eleitorais do Brasil. Em poucos segundos, você já vai ter um mapeamento completo de todas as forças políticas do seu município. Tarefa número 3: pensar na escolha do partido. Essa é muito difícil, porque você só vai saber se conseguiu acertar ou não na escolha depois que as eleições passar. Porque qual que é o desafio? Você tem que escolher um partido que seja grande, que tenha recurso, que tenha estrutura, que consiga de fato apoiar a sua candidatura. Contudo, tem que encontrar um partido com esse perfil, mas que tem espaço para você lá dentro. Porque, por exemplo, se você for para um partido muito grande, em que, vamos supor, ele historicamente elege 3 vereadores, você tem que olhar para a votação desses 3 vereadores e ver: a votação que eu quero ter consegue superar a votação desses 3 vereadores? Se sim, vai para o partido, manda bala. Se não, é melhor você procurar outro partido, porque ali dificilmente você vai conseguir se eleger, a menos que o partido faça uma votação muito grande e cresça muito seu coeficiente eleitoral, que geralmente não é um cenário muito provável. É melhor você buscar outro partido. E também é a situação contrária. Se você encontrar um partido muito pequeno, corre o risco dele te dar toda a infraestrutura, te dar todo o suporte, mas não conseguir fazer o coeficiente eleitoral e não conseguir fazer nenhuma cadeira. Aí acontece aquele cenário tragédia em que você tem uma boa votação, uma expressiva votação, mas não é eleito por causa de coeficiente eleitoral. Vai ter candidato eleito com menos votos do que você. Então, por isso que é muito importante você já estudar a tendência eleitoral dos partidos políticos do seu município. Tarefa número 4: definir a sua meta de votos. Essa é que eu vejo mais sendo negligenciada por aí. Porque o que acontece? Você jamais deve iniciar uma campanha política sem saber quantos votos você precisa, porque isso vai servir como termômetro, como linha de base, para saber se sua campanha está dando certo ou não. Vamos supor que você deseja ter 5.000 votos, essa é a sua meta de votos, e você sabe que na sua base política só tem 500 pessoas, você sabe que tem um grande trabalho pela frente, que você precisa correr, que você precisa fazer mais. Então, se você não souber quantos votos você precisa para se eleger, você vai ter um problema. É claro que o valor certinho a gente só sabe depois das eleições, quando calcular o coeficiente eleitoral, os partidos e tudo mais. Mas você precisa ter uma base. O que eu recomendo é que você, no mínimo, olhe qual que foi a votação média de todos os candidatos que foram eleitos no seu município. Que assim, você pega, vamos dizer, vai ter candidato que teve uma votação muito alta e teve candidato que teve uma votação muito baixa. Mas, em média, eles tiveram quantos votos? Que aí você já consegue ter uma base, mais ou menos, para calcular a sua meta de votos.
Tarefa número 5. Definir um plano de ação de acordo com a sua meta de votos. Vamos dizer que você queira lá seus 5.000 votos para se eleger no seu município. Então você tem que ter um plano de ação para conseguir conversar com no mínimo 25.000 eleitores. É aquela lógica, a cada 5 pessoas que você for conversar, uma vai votar em você. E essa sua meta de votos, ela tem que ter uma distribuição estratégica dentro do seu município. Você não pode querer esperar que vai ganhar 5.000 votos, todos os seus votos, em apenas uma localidade, um local de votação, um bairro, uma zona, uma seção. Você precisa fazer uma distribuição estratégica desses votos. E aqui na Dateled a gente fez uma análise, uma metodologia que pode ser replicada para o Brasil todo, mas eu vou dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, que a gente consegue analisar como é que foi o padrão de votação, de distribuição de votos de todos os vereadores eleitos nas últimas eleições. Ó, aqui no Rio de Janeiro, 50% da votação de todos os candidatos eleitos vieram de 2 bairros apenas. E depois os 90% de votação vieram mais ou menos em 20 bairros. Então, ou seja, um candidato a vereador que foi eleito aqui no Rio de Janeiro, em média, ele teve uma votação mais expressiva em 20 bairros, sendo que 2 desses são os mais importantes de sua estratégia eleitoral. Então a gente desenvolveu aqui uma ferramenta em que você sinaliza para a gente quais são seus bairros prioritários, seus bairros secundários, e em cima disso, olhando para o desempenho eleitoral de todo mundo que foi eleito no seu próprio município, qual que é uma sugestão de meta de votos. Que aí, em cima dessa meta você consegue ajustar. Ah, eu quero mais 100 votos aqui, menos 100 votos aqui, eu quero aumentar ou diminuir a minha meta, que aí em cima disso você consegue ter visualmente como é que é seu plano de ação, sua estratégia de meta de votos para conseguir se eleger em 2024. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vou pedir para vocês curtir o vídeo, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais, porque estamos sempre postando dicas, atividades, estratégias eleitorais, todo o conteúdo que vai te ajudar a eleger em 2024. Porque, acredite, dados elegem.